Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar a misericórdia divina que está à disposição para salvar qualquer ser humano a partir do momento que, usando a sua vontade, o pecador se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus como seu único Salvador. O estudo desta semana está baseado no capítulo 9 de Romanos. Na verdade, os capítulos 9, 10 e 11 formam uma unidade. O tema destes três capítulos é a nação de Israel. Em certo sentido, estes capítulos são como um parênteses. O que Paulo fala até o capítulo 8 poderia continuar falando a partir do capítulo 12 e não se notaria qualquer alteração no pensamento do autor. Isto porque nos primeiros 8 capítulos se expõe o Evangelho de Deus, isto é, as boas novas da justificação, nos capítulos 1 ao 5, as boas novas da santificação, nos capítulos 6 e 8, e as boas novas da glorificação, no capítulo 8. Depois, no capítulo 12, Paulo trata das implicações práticas do Evangelho. Como a verdade do Evangelho deve afetar nosso viver diário com relação a Deus, aos semelhantes, etc. Assim, temos que o capítulo 8 deveria preceder diretamente ao capítulo 12. No entanto, ao invés de fazer essa sequência temática, Paulo fez um parênteses de 3 capítulos, onde procura nos ajudar a entender onde se situa a nação de Israel nos planos e propósitos de Deus. Esse hiato de 3 capítulos se inicia com uma grande tristeza. Vamos ler os versos 2 e 3. Diz assim: que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Eu pergunto, por que Paulo estava triste? Porque Israel não tinha cumprido o propósito de Deus para seu povo. Qual é esse propósito? Estava esboçado por Deus em Êxodo 19:6. Diz: e vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Presta atenção. Quando Deus convocou Israel para ser seu povo, o mundo estava mergulhado num grande lamaçal de paganismo, idolatria e pecado. Deus queria mostrar seu caráter para o mundo e por isso escolheu a nação de Israel. Eles deveriam viver de tal maneira que o mundo se sentisse atraído pelo modo de vida do povo escolhido por Deus. No entanto, infelizmente, esse povo escolhido se contaminou. Através do cerimonial de sacrifícios, Deus queria que eles refletissem a maravilhosa imagem de Jesus como único Salvador para todo mundo. Mas eles se perderam nas cerimônias em si. Se esqueceram de que tudo isso era apenas um símbolo do Cordeiro de Deus. Então, quando Cristo veio, o povo judeu não o recebeu e nunca compreendeu o propósito de Deus para a sua vida. Essa era a causa da tristeza de Paulo. Seu povo, as pessoas que tinham o mesmo sangue dele, tinham falhado. Tinham confiado unicamente no fato de que eram o povo escolhido de Deus, entre aspas, e se esqueceram de viver uma vida de comunhão pessoal com Jesus. O verso 6 é interessante, vou ler, diz assim: não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Sabe, esta declaração de Paulo é muito forte. Nem todos os que são de Israel são israelitas. Isso quer dizer que nem todos os membros de uma igreja pertencem a Jesus Cristo. Sabe, querido, a forma é importante, mas não é tudo. O problema dos israelitas é que confiaram demais na forma. Muito símbolo, muito detalhe, muita regra. Imagine que somente em relação ao sábado foram criadas mais de 3.000 pequenas regras. Mas isso não era tudo.
Não havia substância. Digo, mas isso era tudo. Não havia substância. Não havia vida. Deus não falhou. Ele jamais falha. Foi o povo que falhou. E agora Deus está levantando um remanescente daquela nação fracassada. A segunda parte da lição aborda um assunto delicado. Está no versículo 13. Lembra que estamos estudando no capítulo 9. Diz assim, como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Sabe, esta é uma referência ao texto de Malaquias. Muitas pessoas usam este verso e os seguintes para defender a doutrina da eleição divina, ou seja, a ideia de que uns nascem eleitos para a salvação e outros eleitos para a perdição. Mas, para entender este verso dentro do contexto, é preciso entender que no capítulo 9 não se aborda casos de indivíduos, e sim do povo de Israel como um todo. Esaú e Jacó não são analisados como pessoas, e sim como símbolos. Oh, meu querido, Deus seria injusto se determinasse que uns deveriam nascer para salvar-se e outros nascer para perder-se, sem contar a decisão individual dos seres humanos. Qual seria, então, a importância da vontade? Para que Deus chamaria ou convidaria uma pessoa se a salvação ou a perdição dessa pessoa já está determinada? O próprio apóstolo Paulo pergunta no verso 14 o seguinte, que, pois, diremos? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. E logo após, no verso 15, diz, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Vamos pensar, como haveria justiça em Deus se ele se compadecesse de uns e não de outros? Aqui aprendemos algo muito interessante sobre a misericórdia e a compaixão de Deus. Deus, querido, derrama sua misericórdia sobre alguns, diz, de quem eu tenha misericórdia. Mas por que só de alguns? Por que essa misericórdia de Deus não é estendida para todos? A verdadeira pergunta não seria essa. A verdadeira pergunta seria, por que Deus tem misericórdia de alguém? Na verdade, nenhum de nós merece a misericórdia de Deus. Não merecemos nenhuma gota de sua misericórdia. Se Deus não tivesse misericórdia de ninguém e desejasse que todos morrêssemos por nossos pecados, ele seria absolutamente justo, porque isso é exatamente o que cada um de nós merece. O assombroso disso é que Deus tenha misericórdia de alguém. O assombroso é que alguém chegue a ser salvo. Mas apesar de ninguém merecer, Deus amou a todo mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que aquele que nele crer não pereça. Lembre-se, aquele que não crer, que nele crer, só ele terá a vida eterna. A misericórdia divina é para todos, mas somente vale para alguns, ou seja, para aqueles que aceitarem a oferta divina. Olá, querido, já estamos na lição 7 do trimestre. E o propósito da lição desta semana é mostrar que a vida do cristão não consiste somente em ter sido perdoado dos pecados passados. Consiste também em ser vitorioso sobre os pecados na vida presente. Vamos começar dizendo que Paulo termina o capítulo 5 com este versículo. Veja, diz assim, a lei foi introduzida para que o pecado abundasse, mas quando o pecado abundou, superabundou a graça. Interessante a expressão de Paulo, foi introduzida, a lei foi introduzida. Em grego, significa foi adicionada. Por que se adicionou a lei? Por que foi agregada a lei? Para que abundasse o pecado, diz Paulo. Quer dizer que a lei faz aumentar de tamanho o pecado? Sim, de certa maneira. Como? É simples.
ele te faz olhar o pecado como em realidade o pecado é, a lei. A lei mostra a verdadeira natureza do pecado e da transgressão. Pense, por exemplo, numa lupa e troque a palavra abundar por aumentar. Mas quando o pecado aumentou, a graça aumentou muito mais. Quer dizer, quando você olha através da lente da lei, o pecado se vê na sua verdadeira natureza e malignidade. A lei aumenta a realidade do pecado para que nós não duvidemos da sua malignidade. Mas, ao fazer isto, o pecado aumenta a graça, porque a graça de Deus brilha mais intensamente quando o fundo negro do pecado está lá. Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no universo? Por quê? Por uma razão. Entre outras, claro. E essa razão é que para que os homens conheçam melhor a graça maravilhosa de Cristo. Agora, para um pouquinho. Não quer dizer que Deus fez entrar o pecado para mostrar sua graça. Não. Mas já que o pecado entrou, Deus tomou essa circunstância para mostrar sua verdadeira e maravilhosa graça. Onde o pecado abundou, sua graça sobreabundou. Onde o pecado cresceu, sua graça transbordou completamente. Isto é, pela graça maravilhosa de Jesus Cristo, não existe pecado que não possa ser perdoado. Lembra o que Jesus disse quando esteve nesta terra? Todo pecado será perdoado ao ser humano. Todo. Não é uma boa notícia. O querido Evangelho é justamente isso. A boa notícia. A boa notícia é que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Por isso te digo uma coisa. Você não pode viver atormentado pelos erros de sua vida passada. Teria sido bom que você nunca tivesse caído. Teria sido bom que você nunca tivesse andado no caminho negro do pecado. Mas apesar disso, não há motivo para se desesperar, porque Deus ama você e preparou remédio para o seu mal. Qual é o remédio? O perdão gratuito, a sua graça maravilhosa. Mas agora Paulo pergunta em Romanos 6, 1, o seguinte. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Ah, interessante. O apóstolo quer dizer que ninguém pode usar a graça maravilhosa de Cristo como desculpa para continuar vivendo uma vida de pecado. Agora, a partir deste versículo, até o versículo 12 do capítulo 6, Paulo desenvolve um conceito interessante. Ele apresenta o pecado como um mestre que governa seus escravos. Na realidade, a vida de um pobre pecador é uma vida de escravidão. Ele não vive, ele não sonha, ele não vai aonde quer, e sim aonde seu mestre o levar, onde o pecado ordena. O pobre pecador não tem vontade, e se tiver alguma não lhe serve de nada, porque tem que obedecer às ordens de seu patrão, o diabo. Mas Paulo diz que agora que somos cobertos pela graça maravilhosa de Cristo, não somos mais escravos do pecado, estamos libertos. O homem que obedece ao seu mestre pecado já morreu na hora que você aceitou o Senhor Jesus Cristo. E esse cadáver deve ser enterrado. Agora, o que mais me fascina pessoalmente é o que Paulo diz no verso 3. Veja. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ah, quer dizer que a morte de Jesus somente vale para aqueles que são batizados. Vejamos isto. O salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos e todos nós merecemos morrer. Mas Cristo vem agora e Ele carrega os nossos pecados e morre por eles na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Mas essa morte de Cristo só vale para aqueles que são batizados. Porque quando somos batizados na sua morte. É isso que Paulo afirma.
Depois disto, Paulo continua a desenvolver o seu pensamento de que as pessoas que foram batizadas na morte de Cristo foram ressuscitadas para uma vida nova com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, o pecador que tem sido perdoado tem que ressuscitar para uma vida de vitória, para uma vida nova. Esse novo homem ressuscitado não é mais escravo de Satanás, porque o escravo já morreu, já foi sepultado. A nova criatura está livre, está fora do poder do pecado. Mas isso não significa que o novo cristão não vai enfrentar novas lutas. As lutas, querido, vão acompanhá-lo até o dia da volta de Cristo. Mas isso significa que o diabo já não tem mais poder para exigir nada de você. Olha, o diabo quer demandar alguma coisa que demande obediência do velho homem que está morto e enterrado, mas não do novo homem que é você, libertado pelo poder maravilhoso de Jesus. Isto nos leva ao segundo ponto da lição. O versículo 12 diz o seguinte: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não reine, entendeu? Enquanto você não conhecia Jesus, o pecado te dominava, controlava a tua vida por completo. Mas ao ser justificado, já dissemos várias vezes, Deus olha para você como se você fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque a justiça de Jesus foi transferida para você. A pureza, a santidade de Jesus também. Portanto, que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Entre a justiça e a injustiça? Você está livre. Você é a própria justiça de Jesus. Isso é o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Diz assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você viu? Não somos mais pecadores. Fomos feitos justiça de Deus. Mas o que realmente importa é a expressão nele. Em quem? Em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus somos feitos justiça de Deus. Então agora eu te pergunto, por que não pode reinar mais o pecado sobre você? Porque você é a própria justiça de Deus. E por quê? Porque você está em Jesus. E o que significa estar em Jesus? Manter comunhão, companheirismo diário, permanente com Jesus, que é a própria justiça de Deus. Ele é justo, somente nele. No momento em que você se afastar dele, já não é mais justo, só nele pode ser justo. Se você se afastar de Jesus, aí o pecado torna a reinar na sua vida. Ellen White diz que precisamos entender o poder da vontade. A vontade não pode apenas se concentrar em não cair no pecado, e sim em não cortar a comunhão com Jesus. Esse é o segredo da vida vitoriosa. Somente quando você estiver em Jesus, a sua força de vontade será uma força de vontade santificada. E então você estará em condições plenas de vencer o pecado. Agora vejamos o que diz Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe que este é um texto-chave de Romanos. É também um texto muito usado por cristãos sinceros, que acreditam que não se deve mais guardar o sábado porque foi abolido na cruz. A expressão mal entendida é a seguinte: pois não estáis debaixo da lei e sim debaixo da graça. Ora, pensam esses cristãos, se não estamos debaixo da lei, não temos mais por que obedecer os mandamentos. Agora estamos debaixo da graça e estamos livres da lei. Bom, o pensamento destes cristãos é interessante, mas vamos ver do que Paulo está falando. O final do capítulo 6 é a vitória sobre o pecado.
O pecado não deve reinar mais sobre aqueles que foram justificados. Isso é o que vimos até aqui. Então, por que você pensa que, de repente, no meio do tema da vitória sobre o pecado, o apóstolo diria que já não há lei, que a lei não existe mais? Ele estaria se contradizendo. Não há lógica nesse tipo de raciocínio. Voltemos a ler o versículo 14, uma vez mais, para entender. O pecado não tem mais poder sobre os libertos. O que é o pecado? João responde em 1 de São João, capítulo 3, versículo 4. Diz, todo aquele que comete pecado infringe também a lei, pois o pecado é a infração da lei. Ora, se o pecado é a infração da lei, como é que o pecado reinará sobre os justos se já não existe mais lei? Porque o pecado é a infração da lei. E não havendo mais lei, não haveria mais pecado. Então, como poderia reinar? Seria um contrassenso. Não teria sentido nenhum. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar o poder libertador de Cristo. Esta lição é um estudo do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. É um capítulo de vitória. Contrasta completamente com o capítulo 7, que termina com um grito de angústia, de fracasso. Já o capítulo 8 fala de liberdade, de vitória. Romanos 8 é um dos capítulos da Bíblia mais estimulantes e de maior inspiração para quem está em Cristo. Em Cristo. Não apenas na igreja, mas em Cristo. O capítulo começa com a afirmação de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E termina dizendo que também não há nenhuma separação para os que continuam em Cristo Jesus. Isso está nos versos 35 ao 39. A palavra-chave nesta primeira parte do capítulo é a palavra Espírito. Aparece 20 vezes. No capítulo 7 aparece apenas 4 vezes, mas no capítulo 8, 20 vezes. Sabe por quê? É que sem Espírito não existe vitória. Então vejamos o conteúdo do capítulo 8. O verso 1 diz assim, eu vou ler. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A palavra condenação significa literalmente juízo que cai sobre alguém, sentença. Mas esse juízo de Deus que cai sobre o pecado não cairá sobre você. E por que não? Porque você tem sido libertado da lei do pecado e da morte. O que a lei do pecado dizia? O que a lei do pecado é? Em que consiste? É o poder do pecado. E você está livre da lei do pecado por um simples motivo. Você já não está sob o domínio do pecado. Se ainda estivesse sob o domínio da lei, do pecado e da morte, então você estaria sob a condenação de Deus. Porque o pecado demanda juízo, morte e condenação. O castigo decorrente do pecado deveria ser executado. Mas Jesus recebeu tudo nele. Esse castigo que nos merecíamos, ele recebeu sobre ele. Deus, de certa maneira, condenou seu próprio filho para que você não fosse condenado. Essa é a afirmação do versículo 3. Veja o que diz. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Você percebe? O juízo de Deus recaiu sobre o seu único Filho, para que este juízo não tivesse que cair sobre você. Agora, querido, você não está mais condenado. Você está justificado. Se você acreditar em Jesus, você não será condenado. Não há condenação para você. Não há mais.
Todos os seus pecados foram perdonados na cruz. Jesus foi castigado e condenado por seus pecados. A ira de Deus foi derramada sobre ele, seu filho, na cruz. Por isso Isaías disse que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E quando chegamos a Cristo com fé, então, somos justificados, declarados inocentes pelo juiz do universo. Isso é o que afirmam os versos 33 e 34. Veja, quem intentará acusação contra os filhos, os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O assunto delicado de hoje é quem é que realmente pode desfrutar e reclamar essa maravilhosa declaração de nenhuma condenação. Só aqueles que estão em Cristo Jesus. Querido, não há lugar mais seguro neste mundo que estar em Cristo Jesus. Os que estão nele estão salvos e seguros e já não estão correndo risco de condenação porque estão escondidos dele, atrás dele. Todas as coisas maravilhosas tratadas em Romanos 8 se aplicam unicamente àqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Os que cultivam comunhão permanente com Jesus através da oração diária, do estudo diário da Bíblia e da testificação. Vejamos agora o que diz Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Você lembra o que Paulo disse no capítulo 7, 24? A pergunta era, quem me livrará? Era um grito desesperado, quem me livrará? Agora no verso 2, Paulo diz, Cristo me libertou. Contraste, você percebe? Romanos 8, 2 menciona duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado. Para entender isso, pense na lei da gravidade e na lei da aerodinâmica. Veja, a lei da gravidade é uma lei natural. Diz que um objeto metálico grande e pesado no céu deve cair e se arrebentar no chão. O avião, então, seria um belo exemplo de algo que devia cair e se destroçar. Mas a lei da aerodinâmica é outra lei natural, que em alguns casos supera a lei da gravidade e permite que o grande e pesado avião permaneça no ar e não se estraçalhe no chão. Assim também é na vida espiritual. A lei do pecado e da morte me leva a cair, a fracassar, a pecar. Mas a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me capacita para viver uma vida que agrade a Deus, uma vida de contínua obediência. A segunda parte da lição nos leva a pensar no que a lei não pode fazer. E temos que lembrar que aqui está incluída a lei moral. Querido, por melhor que seja a lei moral, ela não tem poder para nos salvar. A lei é justa, mas não pode justificar. A lei é santa, mas não pode santificar. A lei me mostra que eu sou um pecador, mas não pode me transformar num homem santo. O espelho pode me mostrar a mancha que eu tenho, mas não pode me limpar, não pode me lavar. Mas o que a lei não pode fazer, Deus sim pode, e o faz. O que a lei não pode fazer, o Cordeiro de Deus o faz. Isso acontece porque a lei é deficiente? Não. O problema nunca esteve com a lei. O problema esteve comigo. A lei estava enferma pela carne, diz o versículo 3. Na realidade, a lei é muito poderosa. A lei preservaria a vida de uma pessoa.
se essa pessoa cumprisse os mandamentos o tempo todo, ao pé da letra. Só que por causa da natureza pecaminosa, ninguém pode cumprir toda a lei. Então, a que conclusão nos leva isto? De que algo anda mal, mas não com a lei. A falha não está com a lei, está comigo. Vamos agora para a terceira parte da lição. Os versículos 5 e 6 dizem: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aqui Paulo coloca diante de nós os dois únicos caminhos desta vida. Ou somos levados pela carne, ou seguimos o Espírito. São dois caminhos diferentes, com resultados diferentes. A vida ou a morte. Precisamos escolher em qual caminho andar. Precisamos decidir quem vai ser o nosso guia. Existe uma batalha contínua entre o espírito e a carne e vice-versa. Essa é uma luta diária, querido. Não é uma decisão única que dura a vida toda. É uma decisão diária, tomada a cada instante, a cada momento. Agora temos os versos 7 e 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É interessante a expressão, porquanto a inclinação da carne. Significa que os pensamentos da carne são inimizade contra Deus. A carne sempre está contra Deus. A carne é inimiga de Deus. Não se sujeita, diz Paulo. Ou seja, não se submete. A carne não é submissa, pelo contrário, se rebela contra Deus, se levanta contra Deus e também contra a lei de Deus. A carne é a natureza pecaminosa que está dentro de nós. Agora, outra expressão interessante é, nem em verdade o pode ser. Você percebe? A carne é incapaz de submeter-se. A carne pecaminosa do homem, sua natureza pecaminosa é rebelde, não se submete. No verso 8, Paulo ensina que, por quanto estas coisas, entre aspas, em relação à carne, são assim, os que estão na carne, ou seja, os que não têm sido justificados, não podem agradar a Deus. É impossível para eles agradar a Deus. A carne nunca, jamais poderá agradar a Deus. Para a maioria das pessoas, é muito, muito difícil aceitar a verdade desse versículo. Quer dizer, alguém pode perguntar, quer dizer que tudo que eu fiz na vida antes de aceitar Jesus era inaceitável para Deus? Não lhe agradava? E efetivamente era assim. Podíamos aceitar muitas coisas como boas, retas, dignas de louvor, mas essa era uma visão particular do ser humano, uma visão sem Deus. Qual é a sugestão dos versículos 7 e 8 sobre as pessoas que possuem a mente do Espírito? Diz que essas pessoas deveriam ocupar-se do Espírito e ter a mente do Espírito, ou seja, ter uma mente espiritual. A mente espiritual é amiga de Deus, em contraste com a mente da carne. A mente espiritual está em paz com Deus. Não há guerra, não há hostilidade contra Deus, porque é submissa à lei de Deus. E sempre será. Dessa forma, os que vivem segundo o Espírito podem agradar a Deus. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar a justiça divina como um dom recebido por graça, mas também como um fruto manifestado na vida do cristão. Quando eu era criança, ouvia as pessoas mais velhas orar pedindo justiça. Elas diziam, cobre-me com teu manto de justiça. E eu não entendia como seria esse manto. O que é justiça para você?
quem é um homem justo na sua opinião? Você já orou a Deus pedindo justiça? O que você quer que Deus te dê quando você diz, Deus, dá-me tua justiça? Quando você pensa na justiça de Deus, você pensa num atributo divino? Na força que você precisa para obedecer? No perdão? O que é justiça? Bom, de acordo com Jeremias, a justiça não é um atributo, nem uma força, nem uma doutrina, nem muito menos um conceito teórico. A justiça é uma pessoa, é Jesus, justiça nossa. Quer dizer que quando eu peço justiça, Jesus me dá sua justiça, mas Ele vem a mim porque Ele é a justiça. Ninguém pode separar Deus da sua justiça. Ambos são uma mesma coisa. Jesus é a própria justiça. Agora, se este conceito não estiver bem claro na tua mente, cada vez que você intente ou tente ser justo, vai tentar portar-se bem, em lugar de esforçar-se para conservar uma conduta sem erros. Você precisa esforçar-se para não afastar-se de Jesus. Se você sabe que Jesus é a justiça e deseja ser um homem justo, tudo o que você precisa fazer é ir a Jesus, permanecer com Ele, e nele você é feito justiça de Deus. Isto é o que afirma São Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe? São Paulo vai além do que qualquer ser humano pode imaginar. Ele diz que em Jesus o ser humano é feito justiça, e não simplesmente que recebe justiça. Com frequência pensamos que um homem justo é aquele que não mente, não rouba, não mata, cumpre todos os mandamentos de Deus. Isto é verdade, mas só quando esse bom comportamento é o resultado de estar em Jesus e permanecer em comunhão constante com Ele. Porque Jesus é a justiça. Separados dele, o bom comportamento não passa de mero moralismo. E cristianismo, querido, não é moralismo. Cristianismo é comunhão com Jesus. O cristianismo se transforma numa experiência asfixiante, sufocante, se a sua preocupação na vida cristã é simplesmente portar-se bem. Mas é fascinante quando é uma experiência maravilhosa de viver cada dia com a pessoa maravilhosa de Jesus. A segunda parte da lição nos leva a meditar num texto de Paulo, que está em Romanos 10, 3, e diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Este é o grande perigo que os cristãos corremos, confundir as coisas. Pensar que Deus está simplesmente preocupado em que nos portemos bem e pratiquemos obras justas. E claro, querido, que Deus gosta de ver obras de justiça na vida de seus filhos, mas como um resultado e não como a causa. Você não é justo porque pratica obras justas. Você faz obras justas porque é justo. O primeiro que você precisa fazer na vida cristã é ir a Jesus e não tentar fazer sua própria justiça. A justiça humana é como trapo de imundícia para Deus. Por quê? Porque é apenas aparência. Esse era o problema dos fariseus nos tempos de Cristo. Se esforçavam para ser bons, mas só por fora. No fundo, não passavam de gente pecadora. E Jesus chamou eles de sepulcros caiados, branco por fora, mas osso e carne podre por dentro. Para ser um bom cristão, não basta fazer coisas boas ou justas. É preciso ser justo. E se é justo somente quando se vive uma vida de comunhão diária com a pessoa justiça que é Jesus. Entramos agora na terceira parte da lição desta semana. Esta parte nos leva a pensar em Romanos 5, 17. Romanos 5, 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem abundância
da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aqui se fala de dois reinos. O primeiro reino é o reino da morte que entrou através de Adão. Se você ler em Gênesis 5 o livro das gerações de Adão, verá que há uma dramática repetição da expressão e morreu, e morreu, e morreu. Todos morreram, porque com a queda de Adão entrou o reino do pecado e, consequentemente, o reino da morte. Mas agora Paulo diz que também por isto é, por Jesus, entrou o reino da justiça, o reino da vida. Olha como Paulo coloca a vida como um sinônimo de justiça. Justiça é vida, vida plena, vida exuberante. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e para que tenham vida em abundância. Como se consegue essa vida abundante? Ou melhor, o que é a vida abundante? Romanos 5,19 traz a resposta. Diz, porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Veja como Paulo relaciona a desobediência com a morte e a obediência com a vida. Pena que o ser humano acha que obedecer lhe tira a liberdade. E que sem liberdade não pode viver a vida abundante que gostaria de viver. Agora, Deus pensa de outra maneira. O que tira a tua liberdade, o que te torna infeliz, o que te leva em direção da morte não é a obediência, mas é o pecado ou desobediência. Talvez, por isso, o pecado, no idioma grego, é amartia, que significa errar o alvo. Quer dizer, você se esquece da vontade de Deus, deita para um lado os princípios da santa lei de Deus, escolhe seus próprios caminhos, querendo ser feliz, e qual é o resultado? A morte, a infelicidade, a desesperação. Ou seja, você errou no alvo. Mas agora vem Jesus e obedece, e por sua obediência traz a vida, te oferece sua justiça, sua vida abundante. Mas esta vida abundante envolve obediência, porque sem ela você tornaria de novo para o reino da morte. E é justamente o tema da obediência a quarta parte da lição desta semana. A obediência nascida da justiça divina é a verdadeira prova de seu amor por Cristo e o segredo para descobrir a vontade de Deus na sua vida. Algumas pessoas se resistem a entregar a vida a Deus por completo. Essas pessoas têm medo que Deus possa mudar os planos egoístas do ser humano. E claro que Ele pode mudar esses planos. Mas, queridos, os planos divinos são infinitamente superiores aos planos que nós podemos ter. Se Deus quebrou as estruturas nas quais você confiava, é porque Ele tem algo melhor para você. Apesar disso, muitos cristãos se perguntam, mas por que é tão importante obedecer? Acaso Jesus já não obedeceu em nosso lugar? Acaso Ele já não nos deu a sua justiça? Querido, deixa-me compartilhar alguns princípios básicos que vão ajudar você a entender o valor da obediência. Em primeiro lugar, você deve obedecer porque Deus diz que deve obedecer. E somente isto já seria motivo suficiente para obedecer. Em Jeremias 7:23, Deus ordena o seguinte: mas isto lhes ordenei dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Aqui Deus está falando de obediência, e diz que ao obediente nunca vai-lhe mal, só vai-lhe bem. Olhe, embora para Deus os sacrifícios de animais no Velho Testamento eram importantes, Deus valorizava muito mais a obediência do que os sacrifícios.
Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que o domínio próprio não é simplesmente a força de vontade humana. O verdadeiro domínio próprio é o fruto do Espírito, otorgado por graça àqueles que procuram o Senhor. Veja, Deus deseja que nós tenhamos domínio sobre todas as tendências naturais da carne. O Espírito Santo veio para produzir em nós o fruto do domínio próprio que precisamos para controlar as paixões da nossa natureza. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo conserva o controle, tem o controle sobre as nossas ações, os apetitos, as ambições e os pensamentos. Precisamos estar seguros de que o Espírito Santo, vivendo em nós, manterá o domínio sobre as emoções, os estados de ânimo, a imaginação, os desejos, enfim. Pode crer que o Espírito Santo em você conservará o domínio de seu temperamento, da sua língua, de seus talentos, de seu dinheiro, de seu tempo? O domínio próprio é fundamental na vida cristã. Porque um discípulo é aquele que aceita voluntariamente a disciplina do seguidor de Jesus Cristo. As palavras discípulo e disciplina têm a mesma raiz no idioma original. Veja, você está completamente errado, enganado, se você acreditar que é um discípulo, mas não reconhecer que o discipulado envolve aceitar a disciplina do verdadeiro seguidor de Jesus. Se você quiser aprender a arte do domínio próprio, precisa começar submetendo-se ao domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo quer dar para você equilíbrio, domínio próprio, ajudar a negar-se a si mesmo, dar-lhe autodisciplina que capacitará você para controlar-se diante da tentação. O domínio próprio é uma parte da tua herança espiritual. O Espírito Santo está desejoso de ajudar você a viver uma vida cristã vitoriosa. E João 2, 15 e 16 apresenta o ideal de Deus para os discípulos de Cristo. Diz o seguinte, veja: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberbia da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O grande problema é entender como trabalha o Espírito para produzir em nós o fruto do domínio próprio, que em realidade está entrelaçado com o fruto do amor, a paz, a benignidade, enfim. O pior que pode acontecer com você é pensar que somente porque você ora, estuda a Bíblia de manhã, já o fruto do Espírito vai aparecer na sua vida. Bom, a devoção pessoal é básica, mas, querido, não é suficiente. Então, como é que o Espírito produz as boas obras em você? Vejamos. Existe muita confusão em relação a este assunto. Quem é aquele que exerce o domínio próprio em você? É o Espírito ou é você? É o Espírito aquele que exerce o domínio próprio nas horas da tentação? Ou você somente recebe a vitória como um fruto e você não faz nada? Quem é que exerce o domínio próprio? É você, com a ajuda do Espírito? Ou é Espírito em você sem tua participação? Qual é a participação humana? Ter fé é só ficar de braços cruzados esperando que Jesus controle tua vida e te leve para longe da tentação? Aonde fica a participação humana? Qual é o verdadeiro papel da força da vontade? O apóstolo Paulo explica este assunto de maneira simples. Veja, quando nós vamos a Jesus e convivemos com Ele, Jesus faz parte da nossa vida. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o Espírito habita em você.
Jesus habita em você na pessoa de seu Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 6:19, diz: ou ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo? O que sucede então? O Espírito Santo está morando em você. Aí ele obriga você a fazer as coisas certas, mesmo você não querendo? Não, querido, não é assim. Você não se transforma numa máquina ou num robô que está obrigado a fazer algo contra a sua vontade. O que acontece é algo maravilhoso. Quando você permite que Jesus forme parte da sua vida, quando você permite que o Espírito Santo habite no seu coração, ambos passam a ser como uma só pessoa. As vontades se juntam. Já não vivo eu, diz Paulo, mas vive Cristo em mim. E aonde vai você, se Cristo é agora aquele que vive em você? E o que agora vivo na carne, continua dizendo o apóstolo, espera um pouco, não acaba de dizer já não vivo. Como então ele acrescenta, e agora vivo? No final de contas, vive ou não vive? Esta é a maravilhosa realidade do cristão. Veja, quando você vive uma vida de comunhão diária com Jesus, a vontade de Jesus e a sua vontade humana se juntam. São duas vontades numa só vontade. Os desejos de Jesus são teus desejos, e teus desejos são os desejos de Jesus. Então, quando chega a tentação, quem é aquele que toma a decisão? É Jesus ou é você? É você, mas é Jesus. Quem é aquele que se retira dos caminhos do pecado? É você ou é Jesus? Quem é aquele que exerce o domínio próprio? É o Espírito em você ou é você no Espírito? Oh, querido, a tua comunhão com Jesus é tão profunda, a tua convivência com Ele tão íntima, que as duas vontades se transformam numa só vontade. A vida que agora você vive, vive na fé do Filho de Deus. Isto o confirma o Espírito de profecia quando diz: quando a vontade é colocada, é posta do lado do Senhor, o Espírito Santo toma essa vontade e a unifica com a vontade divina. Isso está em Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 694. Você percebe? O domínio próprio não é um domínio próprio teu. Nenhum trabalho exclusivo do Espírito. Nem um pouco seu, um pouco do Espírito. É um só esforço, uma só atitude, uma só decisão. O Espírito e você fundidos numa só vontade, chamada vontade santificada. O segundo ponto da lição nos leva a considerar a vida de José. Este jovem decidiu que o Espírito Santo tomaria controle da sua vida. E o resultado disso foi uma vida de vitória. Não sucumbiu diante da tentação. O fruto do domínio próprio apareceu na vida de José. E ele soube dizer não ao pecado. A história de José é uma história de sonhos. A Bíblia chama ele de José, o sonhador. O centro de seus sonhos era Deus. Veja, aquela tarde, quando seus irmãos o venderam e ele foi levado para Egito, uma terra distante, ele olhou pela última vez desde a colina para as tendas do seu pai e fez uma promessa a Deus: Senhor, eu não sei aonde vou, eu não sei para onde me levam, mas aconteça o que aconteça, custe o que custar, eu nunca deixarei de te amar. As pessoas podem tirar minha liberdade, podem querer acabar com meus sonhos, podem arrancar meus braços, as pernas, inclusive podem me distanciar da minha família. Eu vou para um país onde não tenho amigos, ninguém me conhece, vou como um escravo, talvez para começar lavando pratos, limpando banheiros, mas Deus meu, vou contigo, e acontece o que acontecer, nunca deixarei de te amar. Oi, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que
todos os seres humanos somos pecadores. E a menos que reconheçamos esse fato e nos arrependamos, jamais alcançaremos a salvação. Para começarmos, vamos analisar Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Esses foram os versos que sacudiram a mente e o coração de Martinho Lutero para iniciar a reforma. Os versos têm algumas palavras impactantes. Vou analisar essas palavras. A primeira delas é a palavra evangelho. Não tenho vergonha, não me envergonho do evangelho, diz Paulo. E por que teria que se envergonhar? Por quê? Porque, como já explicamos na introdução, ser cristão naqueles tempos era ser considerado como um rebelde, um pária, um homem contra o governo de Roma. Ninguém em sã consciência gostaria de ser identificado com aquele grupo de gente fanática e rebelde. Por isso Paulo afirma que não tinha vergonha do evangelho. A palavra grega que se traduz como evangelho significa boa nova, ou seja, notícia maravilhosa. E qual é essa boa notícia que Paulo anuncia? Que o ser humano não precisa mais olhar para o futuro simplesmente com a esperança de que um dia virá o Messias. Por quê? Porque o Messias já é uma realidade presente na pessoa de Cristo, que veio e morreu na cruz do Calvário, pagando com a sua morte a dívida que os seres humanos tinham contraído por causa da desobediência. Sem dúvida nenhuma, não poderia existir melhor notícia do que esta. A outra palavra que devemos considerar no texto é a palavra poder. Paulo afirma que o evangelho é poder. Por quê? Primeiro, poder para derrotar o inimigo de Deus. Poder para quebrar as correntes de escravidão que aprisionam os seres humanos. Todos os homens estavam sob a dívida do pecado e o pagamento dessa dívida requeria a própria vida. Mas o ser humano não queria morrer e estava numa situação desesperadora. Então aparece Jesus e morre no lugar do homem. E agora o inimigo de Deus não tem mais outra saída senão liberar o ser humano. O ser humano está resgatado. Por isso o evangelho é poder. Mas além disso, o evangelho é poder para transformar ao ser humano numa nova criatura. Essa é a boa nova do evangelho. Olha, por exemplo, este exemplo. Eu conheci Andrés numa das cidades mais violentas do mundo. Ele tinha fama de mau. Tinha passado vários anos na prisão pagando pelos seus crimes. Foi na prisão que o evangelho o alcançou e o transformou. Era uma noite gelada de inverno. Andrés estava agonizando, tremia de frio, quase congelado, estava esperando a morte. Foi nessas circunstâncias que me escutou pregar através do rádio de um companheiro de cela. Aquela noite, o Espírito de Deus tocou seu coração. Ele tinha ouvido muitas vezes falar de Jesus, mas achava que a religião era coisa de pessoas fracas. Ele sempre tinha se considerado um homem valente. Armado até os dentes, ele tinha trazido muita dor a muitas pessoas. Era mau e cruel. Tinha escolhido o caminho do crime quando era apenas um adolescente e culpava a sociedade por não ter lhe dado a opção de outro caminho para escolher. Mas naquela noite, ele estava morrendo aos poucos e a morte assusta os mais valentes. Então, na quase penumbra da sua agonia, entendeu que Deus o amava e queria dar-lhe um coração novo. E aí ele suplicou, chorou, clamou a Jesus por uma segunda oportunidade e adormeceu.
Na manhã seguinte, viu o sol entrar pela janela. Estava na prisão, na enfermaria da prisão. Os raios do sol eram insistentes, apesar da neblina. Eu estava vivo, me disse ele, quando o conheci. Não podia esconder a emoção. Eu estava vivo. Deus me estava dando uma segunda chance. Querido, já se passaram 30 anos desde aquela noite fria na cela gelada de uma prisão. Andrés é hoje um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Está livre e realiza um trabalho extraordinário que ajuda meninos delinquentes. Esse é o poder transformador do Evangelho. Mas para apoderar-se dele é preciso ter fé. E essa é a outra palavra que precisamos estudar, fé. Fé é crer. Eu gosto mais da palavra confiar, porque demonstra amizade, convivência, companheirismo, amor. Só é possível confiar em alguém a quem se ama. E só se pode ter fé em Deus se você o amar e viver com Ele uma vida de permanente comunhão. A última palavra que analisaremos é a palavra justiça. Justiça é um estilo de vida, sem erros, sem falhas. O ser humano pode tentar ser justo pelas suas próprias forças, mas jamais vai conseguir, pois o homem é mau por natureza. Então só pode ser justo através da justiça de Cristo. Justiça é a própria pessoa de Jesus. E o ser humano que deseja ser justo precisa viver em comunhão com a pessoa de justiça que é Cristo. A segunda parte da lição explica por que o justo necessita viver, precisa viver pela fé. É que o homem, veja, você, eu, todos os seres humanos de todos os tempos, nós somos pecadores e maus por natureza. Explico. Quando saímos das mãos de Deus, Adão e Eva, quando eles saíram das mãos de Deus, eles tinham a natureza perfeita, ou seja, a inclinação natural para fazer o bem, para andar nos caminhos de Deus. Só que, apesar disso, nossos primeiros pais decidiram voluntariamente desobedecer. E ao fazer isso, eles perderam a natureza perfeita e adquiriram instantaneamente a natureza imperfeita. Agora, com essa natureza é impossível andar nos caminhos de Deus. É impossível. O profeta é claro ao afirmar em Jeremias 13:23 o seguinte: porventura pode o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então, podereis vós fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal? Claro que não. Veja, com a natureza pecaminosa com a qual nascemos, é impossível andar nos caminhos de Deus, de ser justos. Você pode se esforçar quanto quiser. Pelo contrário, olha o que Paulo afirma em Romanos 3, a partir do versículo 10 ao 12. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um só. E o profeta Isaías já havia dito isto séculos antes. Em Isaías capítulo 1, versos 4 e 6, diz: ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Essa é a realidade triste do ser humano. E não foi só nos tempos de Isaías e de Paulo, mas em todos os tempos.
inclusive no nosso tempo. Inclusive, pior ainda, deveria ser a expressão correta. Nos nossos dias, o ser humano acha que cada vez está evoluindo, está mais perfeito, está se desenvolvendo, avançando em todos os sentidos. Mas olha o que Paulo afirma em Romanos, capítulo 1, versículos 22 ao 28. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Me diz uma coisa, não é este um triste relato, um quadro, um retrato do ser humano dos nossos dias? Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que a benignidade, ademais de ser um fruto do Espírito, é também uma manifestação do amor de Deus. Do amor de Deus brota a paciência e brota também a benignidade, que é um fruto do Espírito que leva você para a ação. Começaremos definindo o que é benignidade. Na Bíblia, na linguagem de hoje, não diz benignidade, diz amabilidade. Mas benignidade é justamente isso, cortesia, ser gentil, educado, ter um bom trato, um trato suave, ser considerado, ser atento, amável, valorizando até as pequenas coisas que as pessoas fazem, seja a esposa, esposo, os filhos, dar um trato carinhoso aos mais idosos, ainda até com os animais. É algo que brota de um coração cheio do Espírito Santo. Às vezes estamos tão carregados de tarefas e então nos tornamos meio ásperos, descorteses com aqueles que estão à nossa volta. Mas a benignidade é generosidade. É o que neste mundo se precisa mais do que nada. É o que este mundo está pedindo a gritos, um pouco de compaixão, de ternura. O espírito de benignidade reconforta as outras pessoas. A benignidade é a essência mesma das ações de Deus para conosco. Deus mesmo se mostra como um exemplo para conosco e nos ensina como conduzir-nos nas relações humanas. Isto foi o que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 35 e 36. Veja: amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Em Efésios 2, Paulo escreve acerca da maravilhosa graça de Deus
e destaca também a benignidade de Deus para conosco. Diz, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A benignidade é, portanto, um aspecto básico do amor de Deus. Quando somos benignos com aqueles que não merecem, então chegamos a ser semelhantes ao nosso Senhor. A benignidade se coloca à prova quando outros são rudes conosco e nos maltratam. Eu te pergunto, podemos ser nessas circunstâncias? Podemos demonstrar espírito de benignidade para com as outras pessoas? Oh, querido, qualquer um é benigno com aqueles que são benignos e considerados. A prova está em ser benigno com aquele que não merece. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus desafiou: sede, pois, vós perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Evidentemente, o alvo que Deus tem para com seus filhos é muito elevado. O próprio Pai é o nosso exemplo. A razão pela qual Jesus morreu na cruz do Calvário não foi apenas para salvar-nos do pecado, mas também para reproduzir o caráter do Pai em nossa vida. Precisamos ser benignos, assim como o Pai. E isto não é possível sem a presença do Espírito Santo em nossa vida. Deus não somente se apresenta como o modelo, mas também nos dá o combustível para termos a força necessária para andar no modelo que Ele nos deixou. Oh, querido, que bom é o Senhor Jesus. Ele não só pede que sejamos perfeitos, misericordiosos, bons com as outras pessoas, mas Ele nos dá o poder para que não tenhamos desculpas. O trabalho do Espírito em nossa vida é levar-nos a refletir o caráter do Pai. A benignidade do Pai seria impossível de ser alcançada se o Senhor só nos apresentasse o desafio, se apenas nos mandasse fazer as coisas e pronto, já está. Isso seria triste, porque sem o Espírito Santo nós não teríamos a mínima esperança, a mínima condição de mostrar mudanças espirituais na vida. Mas o Senhor é tão bom que nos envia para o mercado e ao mesmo tempo nos dá o dinheiro para comprar. Quer dizer, nos dá o poder, nos dá os recursos, nos oferece a força do Espírito Santo. Então, por que não chegam as mudanças autênticas em nossa vida? Por que o sal tem perdido seu sabor? Por que a bendição não corre como se fosse um manancial limpo? Por que as ventanas dos céus, as janelas dos céus estão fechadas para a gente? Por que as portas dos prédios se fecham para nós quando tentamos comunicar o Evangelho? Será porque não queremos aprender? Bom, o Senhor já nos colocou a comida na boca. Quer dizer, tem sido benigno para conosco. Ele tem produzido em nós o querer e o fazer pela sua boa vontade. Mas nós corremos o risco de acharmos que somos expertos demais e queremos que também Deus faça a mastigação em nosso lugar. Oh, querido, impossível. Não há desculpa. Por isso a Escritura diz: eres inexcusável, tu, homem, quem queira que sejas. Não importa quem sejamos nós diante dos olhos dos demais. Não importa como os outros nos vejam. Não importa o que os outros falem acerca da gente. O Senhor está dizendo: não importa quem é você, você não tem desculpa. Não tem desculpa de nenhum tipo. Desculpa que valha para rehusar a transformação que o meu Espírito quer operar em você. Oh, querido, não podemos dizer nada a Deus
Não podemos tentar enganar a Deus com a religiosidade exterior, falsa, fingida, porque a benignidade dele continua ali, esperando. Mas não se equivoque. Escute o que diz São Paulo. Ou menospreciais as riquezas de sua benignidade, ignorando que a sua benignidade guia você para o arrependimento, mas pela sua dureza, pelo seu coração não arrependido, você atesoura para si mesmo ira. Oh, meu amigo querido, não há desculpa. Não há motivo para renunciar à benignidade de Deus. Deus é bom e Ele quer que nós também sejamos benignos, porque Deus não só nos deu o modelo, Ele também nos deu o seu Espírito, para que a presença do Espírito continuamente fique trabalhando, mudando a nossa maneira de viver, a nossa maneira de sentir. Eu estou com vós todos os dias, diz, até o fim do mundo. Olá, querido. O propósito da lição desta semana é mostrar que as leis cerimoniais de Israel chegaram ao fim com a morte do Messias, mas que a lei moral continua vigente. Sabe, este é um estudo que tira muitas dúvidas das pessoas sinceras que não entendem por que, se creemos em Jesus, insistimos em guardar os mandamentos. Vamos começar dizendo que no início da igreja cristã, muitos judeus foram convertidos. Muitos. Mas no Novo Testamento não achamos nenhum registro que diga que para que os judeus fossem aceitos na fé cristã, eles teriam que abandonar alguns costumes judeus, como a circuncisão e outras leis cerimoniais e festividades próprias do povo judeu. Mas, por outro lado, também não existe registro que diga que o gentio que agora se convertia ao cristianismo devia cumprir os ritos judeus. Mas o problema era esse. Muitos judeus convertidos ao cristianismo começaram a exigir que os gentios que se tornavam cristãos cumprissem as tradições e as ordens dos judeus. E isto, querido, começou a criar um mal-entendido, um mal-estar que confundia a igreja naqueles tempos e que, infelizmente, ainda confunde muitos cristãos em nossos dias. Vamos ver o que diz Hebreus 8, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Este verso fala do ministério de Cristo. E está comparando com o ministério dos sacerdotes do povo de Israel. O autor da Epístola aos Hebreus diz que o ministério de Cristo é melhor porque foi estabelecido sobre um pacto melhor e sobre melhores promessas. A palavra melhor é repetida 3 vezes. Agora, por que o ministério de Cristo é melhor? Por um simples fato. Porque o ministério dos sacerdotes de Israel era baseado sobre animais, sacrifício de animais, que simbolizavam a vinda do Messias. Mas o ministério de Cristo está baseado no seu próprio sacrifício. Por isso o ministério de Cristo é melhor. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a realidade. Os cordeirinhos do Antigo Testamento eram só símbolos. Agora, chegando à realidade, já pois não era mais preciso continuar sacrificando cordeirinhos. Portanto, as leis cerimoniais que guiavam o procedimento do santuário tinham chegado ao fim. Só que em nenhuma parte do Novo Testamento se diz que a vinda do Messias invalida a lei moral dos 10 mandamentos eternos. Ao contrário, olhe o que afirma Apocalipse capítulo 12, versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Aqui se menciona como uma das características da Igreja de Deus, perseguida pelo dragão, a observância dos mandamentos de Deus. A outra característica é ter o testemunho de Jesus. Outro verso interessante é Tiago 2, 10 e 11. Diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Agora, de que está falando Tiago? Claro que está falando do decálogo, portanto, as melhores promessas das quais fala Hebreus não pode ser, como alguns entendem, a liberação dos 10 mandamentos, mas ao mesmo tempo, todas as cerimônias e sacrifícios que simbolizavam a morte de Cristo, essas cerimônias foram abolidas, porque, em realidade, qual seria o valor dos símbolos? Cristo era melhor promessa do que um simples cordeirinho. A segunda parte da lição fala das diferentes leis que Israel tinha. Existia, por exemplo, a lei moral que tinha os 10 princípios eternos escritos pelo próprio dedo de Deus no Monte Sinai. Estavam escritos em tábuas de pedra e eram guardados dentro da Arca do Pacto, no lugar santíssimo do santuário. Só que além da lei moral, estava também a lei cerimonial, que mostrava as instruções sobre os sacrifícios e cerimônias, já que o Messias ainda não tinha vindo. E o povo de Israel expressava sua fé no Messias através desses sacrifícios e cerimônias do santuário. Agora, além da lei cerimonial, estava também a lei civil, já que Israel era um povo que tinha regras para conviver entre eles e necessitavam dessas leis civis. Tinham também as leis de saúde, já que para não ser vítima de epidemias, eles tinham que respeitar certas medidas higiênicas e alimentícias. Agora veja, todas essas leis vinham de Deus. Lembre-se que Israel tinha um governo teocrático, ou seja, eles não tinham prefeito, nem governador, não tinham presidente. Deus era tudo isso para eles. Portanto, todas as leis, tanto a lei moral como as leis de convivência local, a lei civil, as leis cerimoniais, tudo vinha de Deus. E isso, de certa forma, os confundiu quando chegou o Messias. Porque quando Jesus chegou, as cerimônias, os rituais, os sacrifícios, acabaram, por exemplo. Para que seria necessário continuar sacrificando cordeirinhos se Cristo, Cordeiro de Deus, já tinha sido crucificado na cruz do Calvário? Já não tinha lógica. Mas os judeus continuaram com seus rituais de cerimônias. Era difícil para eles esquecerem de algo que tinham praticado durante tanto tempo. Mas havia outro motivo, pelo qual os judeus insistiam em continuar com as leis cerimoniais, civis e de saúde. É que todas essas leis tinham sido dadas por Deus. Ora, se Deus as tinha dado, não podiam ser passageiras na cabecinha deles. Tudo que vinha de Deus tinha que ser eterno. Portanto, para eles era muito difícil separar o que era espiritual daquilo que era comum. Por outro lado, todas as leis estavam entrelaçadas de alguma forma, uma com a outra. Explico melhor. Todas as outras leis estavam fundamentadas nos princípios eternos da lei moral. Por exemplo, a lei moral dizia, não matarás. E quando um israelita não cuidava do corpo, ou não obedecia às leis de saúde, de certa forma estava atentando contra o princípio da lei moral. Estavam ligadas. Por outro exemplo, quando um israelita
era injusto com seu irmão, ou se apoderava de algo que não era seu, usando do poder ou de qualquer outro método. Ele também estava tentando não apenas uma lei civil, mas estava tentando o princípio da lei moral que dizia: não furtarás. Você pode ver que todas essas coisas dificultavam a compreensão dos judeus de que com a chegada do Messias tinham chegado ao fim as leis que tinham a ver com a vida de Israel como uma nação. Por outro lado, isso também complica a vida de muitos cristãos sinceros nos dias de hoje. Gente sincera, linda, que acredita que o fim das leis cerimoniais, dos rituais, das leis civis, inclui também o fim da eterna lei moral de Deus dos 10 mandamentos. Coisa que não é verdade. Olá, querido. O objetivo da lição desta semana é mostrar que os seres humanos precisamos de repouso para conservar uma vida saudável nos aspectos físicos, mental e espiritual. Falemos inicialmente do trabalho. Veja, o trabalho foi planejado por Deus como uma bênção para o ser humano, antes mesmo do pecado existir. O trabalho não é consequência do pecado. O que apareceu com o pecado foi o aspecto cansativo, extenuante, desgastante do trabalho. Por outro lado, depois da entrada do pecado, o ser humano se transformou num ser egoísta, permanentemente insatisfeito. Então começou a trabalhar como um louco, porque descobriu que a recompensa do trabalho é o dinheiro. E essa é a realidade do ser humano de hoje. O homem não tem tempo para nada. Trabalha sem parar. Quanto mais tem, parece que mais quer. Antes de continuar, devemos dizer que o inimigo de Deus, veja, ele não gosta de nada que é feito com equilíbrio. Ele gosta dos extremos. Se não consegue levar você para um extremo, vai levá-lo para o outro. Isso acontece com tudo na vida, inclusive com o trabalho. Encontramos a preguiça e o ócio de um lado e o trabalho exagerado do outro. Quero que saiba que ambos extremos são perigosos. Mas a lição desta semana analisa o extremo de trabalhar demais e não ter tempo nem para Deus, nem para a família, nem para descansar, nem para nada. Outro dia eu achei uma pessoa que me disse: eu não tenho tempo para nada. Meu nome é trabalho e meu sobrenome hora extra. Ele disse isso com um certo ar de orgulho, mas ele ignora que o tempo vai se encarregar de lhe mostrar quão errado ele estava. Não somente no aspecto da saúde, mas também no aspecto familiar e das relações humanas. O repouso é uma necessidade. E este é o segundo ponto importante da nossa lição. Veja o que diz Éxodo capítulo 23, versículo 12. 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Este versículo enfatiza a importância do descanso. Todo ser vivo precisa de descanso, assim como precisa de alimento. O descanso é um estado reduzido de atividade mental e física que faz com que a pessoa se sinta revigorada, rejuvenescida e preparada para continuar com suas atividades cotidianas. Mas o descanso não é simplesmente inatividade, requer confiança em Deus. A pessoa que descansa se encontra mentalmente relaxada, livre de ansiedade e fisicamente calma. O descanso é essencial para a saúde e básico para a qualidade de vida. Sem descanso, a capacidade de concentração e de exercer as atividades cotidianas diminui e, por outro lado, aumenta a irritabilidade. A falta de descanso normalmente vem acompanhada do transtorno do sistema nervoso e da lentidão de pensamentos. É por isso que Jesus um dia disse aos seus discípulos:
vinde à parte e repousai um pouco. Quer dizer, se desejamos ter um corpo saudável, devemos levar a sério o conselho do Senhor. A terceira parte da lição enfatiza a necessidade de descansar em Deus. O descanso saudável não é só inatividade, nem é meditação vazia, o que está de moda em nossos dias. O verdadeiro descanso só é possível ao lado de Jesus. Veja o que diz Mateus 11, 28 ao 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Existem alguns aspectos neste texto bíblico que preciso destacar. O primeiro é, vinde a mim. Este é um convite. O mais extraordinário e doce convite que você pode receber. Mas a ideia do texto é que se você deseja provar o verdadeiro descanso que só Jesus pode dar, você tem que ir a Jesus. Enquanto você procurar repouso longe de Jesus, seus esforços acabarão em nada. Infelizmente, vivemos em dias quando a humanidade busca repouso e renovação das energias na meditação transcendental, nas diversões ou simplesmente no feito de não fazer nada. Mas o texto é claro. Somente Jesus pode oferecer verdadeiro repouso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz. Esse é o convite de Jesus. Cansados de quê? Sobrecarregados de quê? Cansados da ansiedade, do estresse, cansados das preocupações, cansados de buscar e buscar sem nunca achar. A promessa de Jesus é que se você o procurar, levando o seu cansaço e suas cargas a Ele, Ele dará descanso para a sua alma. Não é somente descanso para o corpo, é descanso para a alma. Verdadeiro descanso. O cansaço que destrói e mata não é o cansaço físico, mas o cansaço que acaba com a vontade de viver, que leva ao desespero, que enlouquece a pessoa, que afunda a pessoa na depressão, é o cansaço da alma. E Jesus oferece esse tipo de descanso. Eu sempre digo, e muitos não concordam comigo, mas eu digo que o cristão, o Filho de Deus que vive em comunhão diária com Jesus, jamais sofre com estresse. Pode ficar cansado, mas não ser derrotado pelo estresse, porque ele tem confiança em Jesus. Ele tem o descanso para a alma. O problema é que, às vezes, pelo corre-corre da vida diária, quebramos a comunicação com Cristo. Nos esquecemos de passar tempo com Ele, de orar, de meditar no seu amor, esquecemos de estudar a Bíblia, e a consequência é o cansaço da alma, que se manifesta em alguma forma de estresse ou depressão. Mas o texto não termina assim. Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que jugo é esse? De que jugo fala o Senhor? Vamos alcançar o repouso carregando um jugo? Não acabaremos mais cansados desse jeito? Não, querido, claro que não. Ir a Jesus é um jugo pelo simples fato de que a natureza humana não gosta de cultivar o companheirismo com Cristo. Portanto, separar tempo para orar, para estudar a Bíblia, é algo que faremos usando o esforço humano. Será um jugo que vamos ter que carregar. Pastor, então estou perdido porque eu não tenho forças. Você pode dizer em seu coração. Mesmo que você não acredite, querido, eu lhe garanto que você sim tem forças. Se você não tivesse forças, você não se levantaria de madrugada para ir trabalhar. Quer dizer, você tem forças quando quer e para aquilo que quer. Você tem forças, mas direciona unicamente para as coisas passageiras desta vida. Olhe para Jesus. Aceite seu jugo.
separe tempo para estar com Ele, porque no final das contas, este jugo, esta carga, o jugo de forçar-se para passar tempo com Jesus é muito mais leve que a carga do cansaço da alma que você tem que levar sobre seus ombros quando está longe de Jesus.